E aí pessoal, beleza? Hoje eu trago mais um vídeo aí, como a thumbnail vocês já viram, as questões mais difíceis do Enseja, né? Esse vídeo ele é em homenagem à minha mãe, tá terminando os estudos, né? Ela, assim como acho que muita gente tem muita dificuldade com a matemática, porque acho que a matemática é um bicho de sete cabeças. Eu resolvi fazer esse vídeo, né, não só para ajudar ela, mas para ajudar todas as pessoas que estão pretendendo fazer o Enseja, né? Para quem não sabe, o Enseja é uma prova convalida para adultos, né, o ensino médio. Então, se você conseguir passar nessa prova, você consegue obter o grau de ensino médio. Com assim, você consegue terminar seus estudos sem ter que fazer necessariamente o curso curricular normal, né, do EJA. E minha mãe tá nesse processo, né? Eu resolvi gravar esse vídeo não só em homenagem a ela, mas todas as pessoas aí que estão pretendendo terminar seus estudos, que estão com dificuldade, né? A prova de matemática, eu vi que é de 2018, ela já tem resolvido no canal, acho que no Termine Seus Estudos, a de 2019, aliás. A 2019 ela tem respondido não só de matemática, mas com umas outras disciplinas. E como a prova de 2018 não vi ninguém resolvendo, então eu resolvi resolver a prova, não só resolver as questões mais difíceis, mas resolver a prova inteira. Só que eu separei ela em três categorias, né? As mais difíceis, a de nível moderado e as mais fáceis, né? Como são 30 questões, então nessa videoaula eu vou responder 10 questões, na próxima mais 10 e na última 10 exercícios. Eu vou tentar fazer da forma mais didática possível, né? Fazer os passo a passo, tudo mais. Mas para que esse vídeo, né, consiga ter uma fluidez, eu preciso que vocês deixem seu comentário, se vocês têm alguma dificuldade com o assunto, porque a prova ela é multidisciplinar. Então, dentro da prova de matemática, a gente vai ver vários conceitos de função, PA, trigonometria. Então, se você tem dificuldade em uma disciplina, um assunto específico, comentem aqui, deixe no comentário, fale para mim que, olha, Giovanni, eu tenho dificuldade de fazer divisão com números decimais, para me fazer preparar vídeos sobre esses assuntos para preparar vocês melhor, para preparar melhor vocês para essa prova, tá bom? Então, gente, começando agora com a questão 33 da prova do Enseja de 2018, a gente vai lendo as questões e eu vou respondendo e comentando elas, tá? Um produto costuma ser vendido em uma loja por X reais. Numa segunda-feira, uma pessoa comprou 6 desses produtos numa promoção de leve 3 e pague 2. No dia seguinte, esse mesmo produto foi ofertado numa nova promoção do tipo leve 2 e pague 1. Se a pessoa tivesse comprado a mesma quantidade de produtos na terça-feira, teria economizado em relação ao que pagou na segunda. Aí ele pergunta assim, qual que seria a expressão do valor que fornece, que seria o valor dessa economia, né? De segunda para terça-feira. Então vamos lá. Na segunda-feira ele fez o seguinte, ele comprou 6, né? Produto, de um determinado produto, leve 3 e pague 2. Se a gente fosse fazer uma trocando em miúdos, o que que ele na verdade fez, né? Ele pagou 4 e levou 6, seguindo a mesma loja. Então, se ele levou 3, pagou 2, como ele levou 6 produtos, ele pagou 4 e levou 6. Se a gente for fazer uma função, uma fração que represente isso, né? Quantos por cento, qual seria a porcentagem de valor pago monetariamente para a loja? Seria dado por essa expressão 4 sobre 6 vezes x, onde x representa um valor. Vamos supor que fosse R$ 100 o valor do produto. Então eu pagaria desse produto 4 sextos de 100. Ou, se eu simplificar, dividir em cima e embaixo por 2, como o 2 ele é um divisor comum entre 4 e 6, a minha fração passa a ser 2 terços. Então significa que, por exemplo, em uma
calça que custa R$ 100, eu pagaria 2/3 dela, que é aproximadamente R$ 66, né? 66,66 assim por diante. E na terça-feira, ele pergunta assim: leve 6, leve 2 e pague 1. Se a gente for seguir essa mesma linha de raciocínio, ao invés de estar pagando 2/3, ele estaria pagando a metade. Então, se uma bermuda custasse R$ 100, ele estaria pagando R$ 25, né? E a expressão que representa isso é simplesmente eu fazer a subtração entre essas duas frações. O que ele pagou na terça, na segunda, e em relação ao que ele pagou na terça. Então eu tenho 2/3 menos meio, que é igual a 6 sobre 4 menos 3 sobre x. Então, para fazer esse tipo de fração, para fazer subtração ou soma de fração, a gente necessita fazer a questão do mínimo múltiplo comum, que é 3 e 2, tá? Então a gente pega o mínimo entre 3 e 2. Para quem não lembra, fazer mínimo, você escreve tipo 3, 2, traça uma linha e sempre começa por 2. E vai dividindo assim conforme 2, 3, 4 e assim por diante. Então vamos supor que se eu fosse fazer o mínimo comum entre 3 e 2, escrevia 3 e 2 e começaria pelo 2. Então 3 e 2, começaria por 2. 2 dividido por 2, 1. O 3 não é divisível por 2, eu copio ele. E aí eu passo para o seguinte: 3 dividido por 3, 1 e 1. Como sobrou 1, eu multiplico esses dois. Isso dá 6. Então 6 no denominador. E aí eu faço a questão da divisão pelo produto. Aliás, é isso mesmo, divisão pelo produto. Então 6 dividido por 3 dá 2. Vezes 2, 4. Menos da fração. 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3. 4 menos 3, 1. Então a alternativa correta é a D. Então não necessariamente os exercícios que eu estou fazendo aqui são exercícios extremamente complicados, cálculo e tudo mais. Mas às vezes a interpretação pega um pouco, a dificuldade às vezes de fazer o mínimo múltiplo comum, às vezes de fazer uma divisão com números decimais. Então eu resolvi colocar nessa lista por conta disso, né? Mas não são questões assim tão difíceis de se resolver, né? A questão maior é a prática. Então, quanto mais exercício estiver disponível, quanto mais informações vocês tiverem, melhor é e melhor resultado vocês terão na prova do Enseja. Tá bom? Então vamos lá. O próximo exercício é o exercício 37, né? Então vamos ler juntos para a gente poder estar respondendo. Um garoto empina uma pipa mantendo a sua mão a uma distância de 1 metro do solo, né? Do plano do solo. Suponha que a linha que prende a pipa permaneça retilínea, formando um ângulo de 30 graus com o solo. O comprimento da linha é de 150 metros, desde a mão do garoto até a extremidade da amarra à pipa. Considerando que o seno de 30 é igual a 0,5 e o cosseno de 30 é igual a 0,867, qual é a altura em metros da extremidade da linha amarrada à pipa até o solo do plano? Essa é uma questão que às vezes não é que ela é difícil, mas precisamos saber das principais relações trigonométricas. Então, seno, o cosseno, a tangente. Então, são funções que a gente precisa saber de cor quando a gente for fazer a prova. Então, e por exemplo, termos como retilíneo. Retilíneo significa que seja uma linha reta, né? Então, aí, para quem não lembra, para quem não se recorda, retilíneo significa que é reto. Então, se a gente fosse fazer um desenho, eu tentei fazer esse desenho na primeira vez com um triângulo paralelo ao chão. Então, como se eu fosse fazer um triângulo dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma caneta. Ao invés de fazer ele dessa forma, fazer dessa forma aqui, ó. Mais ou menos, tá, pessoal? Isso aqui é só para poder dar uma ilustração. Então, eu considerei como se tivesse uma altura aqui e um ângulo aqui. Porém, se eu fizer dessa forma, né? Então, é muito importante que a gente consiga imaginar um problema que a gente consiga calcular.
Por que dessa forma não seria possível de calcular? Porque eu conheço o comprimento da mão do menino até a pipa. Se eu fosse fazer dessa mesma representação, eu ainda teria um pedacinho que eu não conheço. Então, esse pedacinho dificultaria para mim na hora dos cálculos. Então, o que eu resolvi fazer? Ao invés de fazer dessa forma, simplesmente eu ergui o plano paralelo. Então, essa linha ela está paralela exatamente ao solo, à altura de 1 metro. E eu tratei esse triângulo como um triângulo retângulo qualquer, onde ele fala dos 30 graus, dos 150 metros, da altura que eu preciso descobrir. Então, dessa forma, já facilitou para mim 50% do problema. Só de imaginar corretamente o meu problema, desenhar de forma correta o meu desenho, né, do meu problema. Então, depois que eu identifiquei isso e eu coloquei o meu desenho a 1 metro do chão, eu precisei lembrar das principais relações trigonométricas. Então, isso eu sugiro que realmente vocês decorem antes de fazer a prova. Que o seno de x é o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno de x é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. No meu canal, se vocês procurarem, tem 3 vídeos sobre trigonometria. E num dos vídeos, né, eu acho que o segundo, se não me engano, eu falo sobre essas relações, faço alguns exercícios. Então, fica aí para vocês conferirem, né? A gente fala sobre ângulos notáveis, né? Que 30, por exemplo, é um ângulo notável. Eu falo de tudo isso no meu vídeo, então confere lá, curte, deixa comentado, tá? Para vocês adquirirem um pouco mais de conhecimento e se prepararem melhor para a prova, tá? Então, agora o que a gente precisa identificar? Primeiramente, a gente precisa entender o que é de cada identificar cada um dos lados do triângulo retângulo. O que é hipotenusa, o que é cateto adjacente e cateto oposto. Bem, se ele está falando para mim que é em relação ao solo, como essa linha ela está paralela ao chão, então é em relação ao chão à linha da pipa que se forma os 30 graus. Né? Ele fala aqui, ó. Então, formando um ângulo com o solo de 30 graus. Então, esse ângulo aqui é os 30 graus. E da mão do menino até o pipa é os 150 metros. Então, quem que é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente e qual relação eu vou usar, certo? Eu poderia, por exemplo, usar o cosseno, se fosse o caso? Poderia. Porém, o cosseno, ele não vai me trazer nenhuma informação útil, né? Porque se eu fosse utilizar o cosseno, por exemplo, o que eu encontraria aqui? E quais são as incógnitas do meu problema? Esses 150 metros, o que ele é dentro de um triângulo retângulo? Nesse mesmo vídeo que eu falo de trigonometria, eu ensino como identificar o que em cada num triângulo retângulo. Então, em todo triângulo retângulo existe um ângulo de menos de 90 graus, que é esse aqui. Esse ângulo de 90 graus, o lado que está oposto a ele é conhecido como hipotenusa. Então, esses 150 metros é a hipotenusa. O ângulo o lado que faz o braço do ângulo a ser estudado, então eu poderia estar estudando esse ângulo ou esse ângulo. Mas nesse caso, por exemplo, eu estou estudando esse ângulo específico. Então, esse ângulo aqui, o lado que faz o braço, ou seja, o lado que está do lado do ângulo, é o que a gente chama de cateto adjacente. E o lado que está oposto, ou seja, à frente desse ângulo, a gente chama de cateto oposto. Então, se eu utilizasse, por exemplo, o cosseno, eu teria o cosseno que já foi dado no enunciado, eu teria a hipotenusa, que é o 150, e encontraria o cateto adjacente, que é esse lado aqui. Mas é isso que o problema pede? Não. O que o problema está pedindo é a altura da pipa ao chão. Então, se for pensar nesse caso, melhor utilizar o seno. Então, por quê? O seno é justamente o cateto oposto. Então, é o cateto oposto que eu quero encontrar
dividido pela hipotenusa, que é o que eu já tenho. E o seno do 30 é dado pelo enunciado. Se não fosse dado pelo enunciado, seno de 30, a gente consegue também saber qual que é o ângulo a partir dos ângulos notáveis, porque o ângulo de 30, o ângulo de 60 e o ângulo de 45 graus são ângulos notáveis, tá? Então eles são conhecidos assim como números exatos. Então, substituindo os valores na formulinha, eu tenho lá seno de 30 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Fazendo aí isolamento, né? Ou seja, passando 150 para o outro lado, eu vou ter que o cateto oposto é igual a 150 vezes seno de 30. E o cateto oposto, então, vai ser 150 vezes 0,5. Quando eu multiplico por 0,5, e também já deixando uma outra dica, é a mesma coisa que eu estivesse dividindo 150 por 2. Então, isso eu acabo tendo que o cateto oposto é igual a 75 metros. Mas cuidado! Nesse momento, a pessoa já na prova e tudo mais, e aquela questão da ansiedade, já ia marcando a questão A. Porém, lembra que eu ergui o triângulo a 1 metro do solo? Então, seria 75 metros mais 1. Então, a resposta alternativa correta é a B e não a A. Passando agora para a questão 45. Né? Uma loja de roupas obtém 60% de lucro sobre o valor de custos na venda de suas mercadorias. O proprietário da loja necessita de dinheiro para efetuar a compra dos produtos da nova coleção. Para isso, resolve fazer um desconto promocional dos artigos que já estão à venda, reduzindo o percentual de lucro obtido para 40%. Qual deve ser o percentual de desconto que o proprietário deve aplicar aos preços que já estão vigentes de modo a atingir o objetivo? Então, o que ele, na verdade, está falando no enunciado? Que ele vendia um produto, vamos supor, pegando mesmo o exemplo de 100 reais lá. Vamos supor que ele vendia uma calça 100 reais. Então, o preço de custo dela é de 100 reais. Porém, ele revendia para o cliente a 160 reais. Ou seja, é o preço da mercadoria mais o lucro. Então, é 100 mais 60 reais. E ele deseja pegar esse mesmo produto e revender agora com a margem de lucro menor. Ou vezes de 60 reais de lucro, eu vou ter 40 reais de lucro. O que ele quer saber é a taxa de variação percentual no valor total do meu produto. Quanto que eu devo reduzir de fato de valor? Porque, por exemplo, algumas pessoas vão pensar assim: eu vou reduzir, sei lá, 20%, porque fazer a subtração, mas não é bem tão assim. Porque se eu for considerar, por exemplo, que eu vou reduzir 20%, imagina o seguinte, que o preço total dele seja 160 reais. Se eu reduzir 20% em cima do produto todo, eu estou considerando como se, além da taxa taxa de lucro, eu esteja também diminuindo o valor de custo do meu produto. E ele não quer isso, ele quer só reduzir o valor em cima do lucro dele. O valor de custo continua fixo, ele não vai se alterar. Então, se a gente for pensar nessa questão, o preço normal de um produto seria ele vezes 1,6, da forma que eu acabei de explicar para vocês. E com o valor promocional seria 1,4 vezes x, porque exatamente na mesma relação que eu fiz com vocês. Então eu tenho um produto que vale 1 ou vale x e eu vou multiplicar esse valor mais 0,4 dele. Então mais 40% do valor do produto. Existe sim uma taxa de variação de um para o outro de 20%. Porém, não é essa taxa que ele está querendo dizer. Aliás, não é a variação de 0,2 que ele quer saber. Em cima do produto final. Então, existe uma fórmula, né, em juros compostos, em juros simples e tal,
que quando a gente vai estudar, principalmente matemática financeira, a gente utiliza essa fórmula para fazer esse cálculo. Então, a taxa de variação, também eu recomendo que vocês decorem ela, que ela é muito útil, né? A taxa de variação é a variação dividido pelo valor inicial vezes 100. E isso vai me dar uma taxa em porcentagem. Então, e essa fórmula é conhecida como variação percentual, que é justamente o que a gente quer encontrar. Então, o percentual de desconto é 0,2 dividido por 1,6 vezes 100. Então, a taxa de variação, ou seja, a variação que eu vou ter que fazer do meu preço normal para o preço promocional em cima do valor total do meu produto é de 12,5%. Então, aí, se vocês quiserem aprender também a fazer esse tipo de divisão, como é que eu faço uma divisão de 0,2 por 1,6? Sendo que 0,2 ele é menor do que 1,6. Então, o macete aqui é o seguinte. Primeiramente, para tirar a vírgula de uma divisão desse tipo, é mover, ou seja, multiplicar pelos dois lados por 10. Fazendo assim que eu movimente a vírgula da posição onde ela está em relação à direita. Então, eu multiplico tanto o que está o dividendo como o divisor. Então, passa a ser 2,16. Porém, ainda não me ajuda, Giovanni. Como é que eu faço? Eu vou multiplicar agora... aliás, eu vou colocar um zero e uma vírgula. E acrescentar um zero. Então, eu já vou começar o meu número com um número decimal. Então, vai ser 20 dividido por 16. Agora eu consigo fazer a divisão. E é só continuar. Então, 1 para 16... 16 cabe uma vez em 20. Então, 20 menos 16 sobra 4. 4 para 16 não dá. Eu acrescento um zero. Não precisa colocar mais uma vírgula, que eu já pus, né? Então, 40 para 16, 2, dá 32. 40 menos 32 dá 8. O 8 não dá, eu coloco mais um zero. Então, 80, 16 para 80 é 5. 5 vezes 16, 80 sobra 0. Então, ele está exatamente 12,5. Bom? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Então, continuando. O exercício 53. O Conselho Monetário Nacional decidiu levar nesta segunda-feira o valor do imóvel que pode ser comprado com recursos do FGTS, ou Fundo de Garantia de Serviço. O valor passará de 500 mil para 700 mil reais. Isso nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e no Distrito Federal. Segundo o Banco Central, pode-se afirmar financiar até 0,9 vezes o valor do imóvel. Em uma cidade do Rio de Janeiro, um grupo de 4.998 pessoas pretende financiar a compra do seu imóvel com os recursos do FGTS. Todavia, apenas 2/7 delas tiveram crédito aprovado e utilizarão o valor máximo permitido para financiamento do imóvel no valor de 700 mil reais. O volume de crédito para atender o grupo de pessoas que tiveram o crédito a máxima aprovada em milhões de reais será de... Então, o primeiro passo que a gente vai ter que descobrir é o valor, a quantidade de pessoas beneficiárias. Então, aqui eu vou pegar o valor de pessoas e vou descobrir quanto que é 2/7 dela. Então, eu posso simplesmente pegar 4.998 vezes 2 dividido por 7. Simples assim. Ou, por exemplo, eu posso transformar esse valor em decimal, multiplicar também, fica à vontade. Eu acho mais simples fazer dessa forma. 4.998 vezes 2 e depois dividir por 7. Vocês encontrarão um valor de 1.428 pessoas. Gente, nem todos os cálculos eu fiz todo passo a passo. Eu fiz um ou outro só para poder lembrar e tudo mais. Mas se vocês quiserem também que eu faça esse tipo de conta de decimal, tudo passo a passo, deixe no comentário. Se quiser a gente retoma essas continhas em outros vídeos para poder estar ajudando vocês também, tá? Então, fazendo aqui a continha, 4.998 vezes 2 dá 9.996, né? Então, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 8, 9 vezes 2,
18, mais 1, 19 e assim por diante. 4.996 dividido por 7, aí eu posso pegar o primeiro número, 9 para 7 dá 1, sobra 2, desço 9, 29 para 7 não dá, 4 vezes 7 dá 28, sobra 1, aí eu desço mais outro 9, 19 para 7 dá 2, que dá 14, sobra 5, desço 6, 56 para 7, 8. Então dá 1.428. Então o valor a ser financiado, ele fala aqui, né, que dos 700 mil reais, esses cidadãos, eles vão poder utilizar somente 0,9 para crédito. Então, ao invés de 700 mil reais, então isso toma cuidado, tá? Esse tipo de informação. Que tem, na primeira vez que eu dei uma deslizada nesse sentido. Ao invés de fazer essa continha, inclusive você encontra uma alternativa aqui para isso. Então, tomem cuidado nesse sentido. Ele esqueci justamente de calcular quanto que seria esse valor financiado, né? Quanto que eles poderiam de fato financiar, que é aproximadamente 90% do valor de 700 mil reais, que é igual a 630 mil. Então, fazendo a continha aqui, ó, 700 mil vezes 0,9, né? Aí é 0, 0, 9 vezes 3, 63. 9 vezes 7, 63. Aí 0, 0, 0 dá 630, tá bom? Aí 630, agora para descobrir o valor de crédito para financiar, eu pego o valor da quantidade de pessoas vezes a quantidade de crédito aprovado. E eu vou descobrir que o valor é 8.999, 8 milhões, 899.640, 899.640. Como ele quer saber em milhões, como eu já estou na casa das centenas de milhar, simplesmente eu somando a casa 3 casas decimais à esquerda, de centenas de milhar para milhão. Aí ficaria 899 mil milhões 604 ou 64, né? E a gente já chega na alternativa C. Essa é uma questãozinha, né, bem tranquila também, é que às vezes dá uma pegada por causa dos termos que é utilizado na questão. Então vamos ler ela para a gente poder estar trabalhando, né? O dono de um estacionamento criou uma expressão algébrica para facilitar o cálculo do valor cobrado de cada carro, e isso ele denominou igual a y, em real, que seria o valor resultante da função, pela utilização de estacionamento por x horas. Então, a incógnita x seria a quantidade de horas. Nesse cálculo, ele considera somente valores inteiros. Então, se você ficasse meia hora, ele cobraria o valor da hora cheia, né? Então, para poder fazer que é a conta. E a maioria dos estacionamentos é dessa forma, né? Então, se fica meia hora, ele é cobrado o valor da hora cheia. E a cada fração de hora é considerada como uma hora utilizada. Nesse estacionamento é cobrada a taxa de R$3 pela primeira hora de permanência e da segunda hora em diante são cobrados R$2 adicionais a cada hora de permanência do carro. A representação algébrica correta criada pelo dono do estacionamento foi: esse exercício, gente, é tipo assim, quando fala em função, a primeira coisa que a gente pensa é em lei de formação de ax mais b, ou ax quadrado mais bx mais c. Porém, se vocês forem pensar dessa forma, acaba que na hora que vocês vão tentar calcular e fazer a comparação dos valores reais com a função, vocês vão perceber que a função ela aceita qualquer valor real. Porém, ele fala que é só valores inteiros. Então, o que eu, no primeiro momento quando eu comecei a fazer, eu comecei a simular os valores, como é que seria. Então, se a gente fosse pensar que em P1, por exemplo, na primeira hora ele cobra R$3. Na segunda hora é 3 mais 2, que é igual a R$5.
Na terceira hora, ele vai cobrar os R$ 5 do anterior mais 2, que é igual a 7. Ora, o que isso aqui lembra para vocês? Isso aqui lembra simplesmente uma PA. Olha lá. Uma progressão aritmética, aliás. Eu coloquei geométrica, mas desconsidere, tá? Deixa eu só colocar aqui. Desconsidere isso aqui. É uma Desculpe pela letra que eu estou escrevendo com o mouse. Então, isso é uma progressão aritmética. Por que não é geométrica? Porque a geométrica ela é de multiplicação, né? Então, a aritmética é aquela que você vai somando a razão pelo termo. Então, isso é um assunto também que às vezes as pessoas não estudam e cai na prova, tá, gente? Então, tome cuidado, olha só. Números decimais, trigonometria, PA, são assuntos que caem na prova, vocês têm que estar preparados para eles. Então, por isso, como eu falei no começo do vídeo, são assuntos que eu vou falando aqui que vocês vão tomando cuidado na hora que forem estudar, tá? Se atentarem a esses assuntos, tá bom? Sabendo o que é uma progressão aritmética, a gente lembra logo a lei de formação. Então, a lei de formação da PA é AN é igual ao primeiro termo mais a razão vezes N menos 1, onde N é o número do termo e R é a razão. Só de escrever dessa forma, já matamos o exercício praticamente, que seria a alternativa D. Só de escrever dessa forma. Então, eu tenho o primeiro termo, eu tenho a razão, que é o 2, né? Já dado. Então, todos os termos eu sempre vou somar 2. E o termo N é o termo do valor da hora que eu estou querendo cobrar em questão. Mas vamos fazer só a continha, só para vocês terem ideia de como ficaria a função. Então, a razão é 2, porque eu sempre vou estar somando 2 aos termos subsequentes. E o primeiro termo é o 3, que já é dado no enunciado. Então, a formulinha substituindo os valores é 3 mais 2, n menos 1. Mas, Giovanni, aqui está n e n. Ué, simples, é só substituir por y, né? Onde que a n é igual a y e n é igual a x. Mas a cara da função, dessa forma, você já conseguiu matar qualquer alternativa, que a correta é a D. Bem, esse exercício eu considero ele mais chatinho da prova, né? A empresa de energia elétrica de uma cidade oferece dois tipos de sistemas de distribuição de energia, o monofásico e o trifásico. E algumas cidades também têm o bifásico também, né? Com 2 fases. O quadro apresenta o preço e os detalhes dos valores cobrados pelos dois sistemas, né? Então vamos ler a tabela. A taxa fixa do plano básico mensal é igual no sistema monofásico de R$ 27,00 e no sistema trifásico de R$ 90. Os valores desse plano, né, se eu quiser utilizar sem ser cobrado uma taxa adicional, é de 60 kWh no sistema monofásico e 90 kWh no sistema trifásico. Uma família que utiliza a sua residência Uma família que utiliza a resistência, o sistema monofásico, gastou no último mês, com energia elétrica, um total de R$ 87,00. Ela sabe que existe um determinado consumo de energia e em que o valor gasto em real é o mesmo em ambos os sistemas. E que a partir daí é mais barato utilizar o sistema trifásico. Como deseja continuar o sistema monofásico, ela irá avaliar o aumento máximo que pode ocorrer no consumo mensal em kWh, de maneira que ainda seja mais barato utilizar o sistema monofásico ao trifásico, né? Nessas condições apresentadas, o aumento do consumo dessa família em kWh pode ser no máximo. Então vamos entender o problema. Essa família ela utiliza o sistema monofásico, ela paga uma taxa de R$ 87,00 por mês. Porém, se ela fosse migrar para o sistema trifásico,
ela sabe que o valor seria o valor seria maior, né? Porém, até que ponto seria vantajoso ficar no monofásico e a partir de quanto de consumo seria vantajoso eu ir para o sistema trifásico? Basicamente é isso que ele está perguntando. Então, até quanto de consumo eu posso utilizar para que o sistema monofásico fique mais barato do que o sistema trifásico, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descontar o valor, porque assim, ele fala que ele pagou R$ 87, certo? R$ 87 é o valor da taxa mais um adicional, ou seja, ele gastou mais do que 60 kWh. Se ele tivesse gastado só 60 kWh, ele ia pagar a taxa mínima, como é de costume, né? Então ele usou 60 kWh e mais um pouco. E aí, justamente esse mais um pouco que a gente vai descobrir. Então, a gente fala que o valor do quilowatt, o valor adicional que ele pagou foi de R$ 60, né? Descontando o valor que ele pagou menos a taxa mínima, que ele sempre vai pagar. Então, dividimos esses R$ 60 por 1,2 para descobrir que 1,2 é a taxa do plano básico, né? Do sistema monofásico. Chegamos a uma conta de 50 kWh, né? Então, 60 dividido por 1,2, se eu quiser fazer também essa continha, simplesmente multiplico pelos dois lados por 10, para facilitar os cálculos, né? Então, fica 600 dividido por 12, 60 para 12 dá 5, sobra 0, o 0 que sobrou eu copio no meu resultado final. Então, ele utilizou adicional, além dos 60 kWh, 50 kW. Então, essa família ela consumiu 110 kW no mês, os 60 do plano e mais 50 excedente. Então, o que ele quer saber, né? O sistema monofásico é 110 mais um valor de demanda. Eu quero saber até que ponto eu posso aumentar para que ele fique em valor monetário maior ou igual ao sistema trifásico. Então, se a gente fosse fazer uma comparação, nesse caso, para os dois sistemas, o sistema monofásico e o sistema trifásico, quanto que eles pagariam se ele tivesse num sistema e no outro, utilizando essa mesma demanda? Então, como é dado no enunciado, a 110 kWh, o valor a ser pago é R$ 87. E no sistema trifásico, tem como descobrir? Tem como a gente descobrir. O valor a ser pago é o seguinte: 110 kW, se a gente fosse fazer a comparação, 110 menos 90, porque eu tenho 90 kW, que é a minha taxa mínima, né, o meu valor que já é incluso no meu plano. Então, 110 menos 90 sobra 20. Então, eu vou pagar os R$ 90 mais 0,75 vezes 20, que é o adicional. Isso vai me dar R$ 105. Ué, Giovanni, mas aqui nesse caso já está ficando mais alto. Mas será que sempre vai ficar dessa forma? Será que sempre o valor monofásico ele vai ser menor do que o trifásico? Então é exatamente esse é o ponto que eu quero te chegar. Então é exatamente esse tipo de coisa que a gente vai avaliar. Assim, existem alguns macetes, né, que eu vou no próximo lado já vou te mostrar, né, em relação a isso. Então, ó, eu sei que para 50 mais 60, aliás, para a demanda já consumida, eu sei que o sistema monofásico é mais barato. Então, nesse caso, a forma mais simples que eu encontrei de fazer foi já pegar as alternativas e ir substituindo no valor. Então, eu comecei pelo 30, 40, 80 e 90. É a forma mais simples de fazer do que tentar fazer, por exemplo, uma equação, igualar as duas. Isso aí, para alguns alunos, é muito mais difícil imaginar dessa forma do que fazer dessa forma que eu fiz. Então, pensando agora, se eu fosse pegar 30 kW adicional, então eu vou pegar os 110 e vou somar mais 30. Isso vai me dar 100 kWh. Então, a demanda agora, vou comparar os preços para os dois sistemas. Então, um acréscimo de 30 kWh.
Para o sistema monofásico, eu vou ter os 60 do meu plano básico, mais os 50 adicional que ele já consumiu, e eu vou somar mais 30. Isso vai ser igual a 140. O valor a ser pago vai ser 27, que é a taxa mínima, mais 80 vezes 1,2, que é o 50 mais o 30. Isso vai dar R$ 123. Para o sistema trifásico, como é que ficaria? Mesma ideia. Então, para 140, 140 menos 90 kW, que é o que já está incluso no plano, eu vou ter 50 kW adicionais. Então, 90 mais 50 vezes 0,75 vai dar R$ 127. Ou seja, ainda o sistema monofásico vai estar mais vantajoso para mim ao adicionar R$ 30. Vamos avaliar agora com 40 kWh. Então, a demanda agora, a partir desse momento, vai ser 150 e não o 140, com um acréscimo de 40 kWh. Então, para o sistema monofásico, vai ser um acréscimo de 150, exatamente igual ao que a gente fez na anterior. Então, vai dar R$ 135. E o sistema trifásico também R$ 135. Olha só que legal. E aqui, Giovanni, será que a gente chega a alguma conclusão? Sim. Então, o valor máximo que a gente vai chegar é 40 kWh. Até esse ponto, os dois vão estar iguais. Desculpa novamente. Então, a partir desse ponto, os dois vão estar iguais. Mas e se eu começar a aumentar mais a demanda? O sistema monofásico vai ficar mais barato? Vai ficar mais caro? Não. Sabe por que não? Eu vou explicar numa questão mais de teoria de função. O crescimento dessa função é maior do que o crescimento dessa função. Então, se a gente pegar aqui o fator que está multiplicando o A, ou seja, a taxa de crescimento dessa função é de 1,2. E dessa função é de 0,75. Então, essa aqui, a partir desse momento onde as duas vão estar iguais, essa aqui vai crescer mais do que essa que tem 0,75. Então, a alternativa correta... Olha, só eu fiz até um gráfico para poder explicar isso para vocês. Essa linha azul é a linha que representa o sistema monofásico e essa aqui é o trifásico. Até esse ponto, todo o sistema monofásico ele vai estar mais vantajoso, porque o valor da função desse cara não superou a desse. Mas a partir daqui, a partir de 150 kWh, o sistema trifásico se torna mais vantajoso, porque o crescimento dele é menor do que o tipo monofásico. Então, por isso, eu consigo dizer com certeza que o valor é C. Mas e por que não é o D? Ele não está falando para mim que é o consumo máximo mais barato? Não, mas se é o máximo que eu posso gastar é que os dois sejam iguais. Por que eu não poderia pegar, por exemplo, o 30? Porque se fosse pegar o 30, ele seria o menor, mas o máximo é o valor onde os dois se igualam. Se eu pegasse um valor que não se iguala, aliás, o valor máximo é onde os dois se igualam. Eu não estou gastando nem a mais nem a menos. Estou gastando exatamente igual se fosse no sistema trifásico. A partir daqui, se fosse 40,5, já seria maior. Porque já estaria aqui já um pouquinho depois da curva. E aí já não seria mais vantajoso estar no sistema monofásico e sim no trifásico. Questão 56. Uma empresa vende bombons de chocolate amargo ou ao leite. Os bombons possuem 3 tipos de recheio: amora, maracujá ou pimenta. Em uma pesquisa de preferência, a empresa consultou 50 clientes. Dentre os que preferem bombons de chocolate amargo, 10 preferem de recheio de amora e 10 preferem de maracujá. E somente 5 preferem recheios de pimenta. Daqueles que preferem bombom de chocolate ao leite, 8 preferem recheio de amora, 14 preferem recheio de maracujá e 3 preferem recheio de pimenta.
Qual é a probabilidade? Olha só, mais um tema, hein, gente? Probabilidade também cai bastante nessas provas, tá? Qual é a probabilidade de, ao se selecionar aleatoriamente um dos clientes entrevistados, ele ter preferência por bombom com recheio de amora? Olha só, ele está falando aqui o seguinte, né? Se a gente fosse separar dois grupos de clientes, os que gostam de chocolate amargo e os que gostam de chocolate ao leite, né? 10 clientes gostam de amora, 10 de maracujá, 5 de pimenta. O outro gosta de 8 de clientes gostam de amora, ou 14 de maracujá e 3 gostam de pimenta. Então eu tenho dois grupos de clientes, um gosta de chocolate amargo e outro de chocolate ao leite. Ele está falando, olha só, gente, tome cuidado com isso também na interpretação dos textos, tá? Ele está falando aqui especificamente de recheio de amora, mas ele não está me falando se é ao leite ou amargo. Então eu tenho que considerar os dois, tanto o que é de amora para o chocolate amargo, como o chocolate de amora para chocolate ao leite. Então, para fazer esse tipo de conta é simples. Eu vou somar 10 mais 8 dividido pela quantidade de clientes total, que é 50. Então, a quantidade de clientes que gostam de amora vai ser 18 sobre 50. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar que é igual a 0,36 ou 36%. Tá bom? Então, fazendo a continha aqui, né? 0, multiplico os dois lados, coloco o 0, coloco a vírgula, né? Para quem tem dificuldade também de fazer essa conta, eu sei que tem alguns alunos que têm dificuldade, né? Então eu coloco um 0, coloco uma vírgula e começo com 180, porque o numerador ele é menor do que o denominador, né? Dessa divisão. Então se eu colocar um 0, eu já consigo fazer o cálculo, né? 150 dividido por 50. Aí eu começo com 3, dá 150, sobra 3, aliás, sobra 30. 30 para 50 não dá, eu acrescento mais um 0, 300 para 50, 6 sobra 0. E a alternativa correta é a D. A questão 57. Uma dona de casa possui duas mangueiras. Ela tem hábito diário de regar sua horta por 30 minutos com a primeira mangueira e lavar sua calçada por 15 minutos com a outra mangueira. Além disso, ela toma diariamente um banho de 10 minutos. Um técnico informou que, ao regar a horta com a primeira mangueira durante 15 minutos, consome 185 litros. Lavar a calçada com a mangueira durante 30 minutos consome 280 litros de água. Tomar um banho de chuveiro durante 15 minutos consome 135 litros de água. Essa dona de casa prefere diminuir somente o tempo gasto para regar a horta, de modo a economizar 10% da quantidade total de águas que gasta diariamente. Para atingir sua meta, quantos minutos ela deverá gastar aproximadamente para regar suas hortas? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse problema é o seguinte, olha só. Deixa eu só pegar aqui o laser. Eu tenho aqui 30 minutos para regar com a horta, certo? Que é a primeira mangueira. Porém, a tabela que ele nos oferece é em 15 minutos para 285 litros. Ou seja, então eu vou ter que converter cada um desses valores, se a gente for perceber, olha, 15, aqui é 30. Ela toma banho a 10, mas a tabela está fornecendo a 15 minutos. Então, o primeiro passo é descobrir quanto que cada uma desses gastos diários, ela de fato vai estar gastando de água. Então vamos lá. A mangueira 1, olha só, ele me informa na tabela que é 15 minutos, ele consome 285 litros de água. E se eu dobrar o tempo? Que é justamente isso que ele está falando lá, né? Que ao regar a horta ela gasta 30 minutos. Então eu vou simplesmente dobrar também a quantidade de litros. Né? Se eu dobro de um lado, é a questão de proporção, né? Se eu dobro a quantidade de tempo, eu vou também dobrar a quantidade de água. Então, a quantidade de litros, eu vou simplesmente pegar a quantidade de água e multiplicar por 2, que dá 570 litros. Então, para regar as hortas, ela gasta 570 litros.
A mangueira 2 é o contrário. Ela gasta 15 minutos para regar a horta, para lavar a calçada, só que a tabela nos fornece 30 minutos de consumo. Então, se eu na tabela fornece 30 e eu consumo 15, então é a metade. Se eu diminuir a quantidade de tempo pela metade, a quantidade de água também vai ser a metade. Então, eu vou simplesmente dividir por 2. 280 dividido por 2 é 140 litros. E o banho? O banho é o seguinte, pessoal. Aqui você poderia simplesmente fazer uma regra de 3 e achar o valor de x, né? Porém, às vezes fazer a regra de 3 demanda um pouco de tempo, né? Você viu que é uma prova que ela, às vezes, ganhar uns minutos a mais em uma questão para fazer uma outra que a gente precisa de fato fazer mais cálculo, seria o ideal. Então imagina o seguinte, isso aqui é um pouquinho de prática também, uns macetes, que é o seguinte. 15 minutos para 10, quanto que 10 minutos representa em 15? Se eu simplesmente fazer aqui uma proporção, 10 para 15 é simplesmente 2/3, simplificando, né? Que eu posso dividir em cima por 5, dividir 5 embaixo. Então, 10 dividido por 5 é 2, 15 dividido por 5 é 3. Então, de 15 para 10, há uma diminuição de 2/3, né? De 2/3 da água. E o banho? Então, o banho também vai diminuir 2/3, né? E como é que a gente faz essa diminuição? Simplesmente multiplicando 135 vezes 2/3. Ou se quiser preferir, pode multiplicar, dividir 135 por 3 e pegar duas partes, né? Que é 90 litros. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou simplesmente somar a quantidade de água que a mangueira 1 gasta, a quantidade que a mangueira 2 gasta e a quantidade de água que no banho ela gasta. Nós vamos chegar a 800 litros. Né? 800 litros, quanto que é 10%? Porque é justamente isso que ela quer perguntar, né? Ela quer economizar 10% da quantidade de água total. 10%, quando a gente for simplesmente achar 10% de um valor, a forma mais simples de fazer isso é andar com a vírgula da esquerda para a direita. Aliás, da direita para a esquerda, uma casa decimal. Então, a quantidade de 10% é 80 litros. Se vocês quiserem também fazer a fração, 800 de vezes 10 sobre 100, também vai sair do mesmo jeito. Mas assim é mais fácil e mais rápido também de pensar nesse exercício, né? 80 litros é a quantidade de água que ela deve economizar na hora de regar a horta. Mas quanto que isso representa em minutos, né? Que é justamente o que o problema está pedindo. Então, se a gente for fazer aí uma regra de 3, 30 minutos é igual para que ela gasta atualmente, né? 30 minutos ela gasta 570 litros. Então, em X minutos, quanto que ela vai gastar? 490, que é 570, que é o valor que ela gasta atualmente, menos 80 litros. Isso dá em quantos minutos? Então, X vai ser igual a 490 vezes 30, né? Se a gente for fazer aqui uma regra de 3, 30 vezes 490, 570 vezes X, né? Multiplicando aqui em X. Eu vou passar o 570 dividindo, então vai ficar 490 vezes 30 dividido por 570. Fazendo essa continha, nós vamos ter que é aproximadamente 25,78. Como ele quer um valor aproximadamente, valor próximo inteiro, a alternativa correta é a C. Tá? Essa continha também, se tiverem dificuldade com ela, avise também que a gente faz mais exercícios desses para a gente poder estar praticando, tá? Olha só, questão 58. Um casal pesquisou o preço de um mesmo tipo de par de aliança em 4 joalherias diferentes. Na primeira joalheria, R$ 600 no cartão de crédito com desconto de 14% do pagamento. Na joalheria 2, 555 no cartão de crédito com desconto de 5% do pagamento em dinheiro. 650 com 20% de pagamento em dinheiro e 550 com 6% de pagamento em dinheiro. E ele pergunta qual das joalherias, né, o valor do par de aliança para pagamento em dinheiro é o menor. Aqui é simplesmente fazer uma comparação, mas aqui tem um macetinho também, né?
Então, assim, a joalheria 1, ela cobra R$ 600 e ela cobra, dá 14% de desconto. Nesse caso, eu não quero saber, por exemplo, o valor do desconto. Eu quero saber o valor total a pagar. Se eu quero saber o valor total a pagar, qual que é o processo que as pessoas normalmente fazem? Eu calculo o desconto e subtraio do valor total. Porém, existe uma outra forma mais simples de fazer, né? 14% para 100%, quanto que falta? Não é 86%? Se eu pegar R$ 600 vezes 86 dividido por cento, eu já vou ter o meu valor com o desconto. Então, ao invés de eu achar o valor do desconto, de subtrair, depois achar o valor que eu tenho a pagar, eu simplesmente multiplico o quanto falta para chegar ao 100%. No caso aqui é 14%, para chegar a 100% seria 86%. E essa linha de raciocínio, ela se segue para os outros para as outras joalherias, né? Então, a primeira joalheria 516, a segunda 527, a outra 520 e a outra 517, né? Dessa forma também é mais simples fazer uma multiplicação, porque eu consigo cancelar, por exemplo, né? Só fazer exemplificar aqui, que é o seguinte, ó, 600, que a conta que vocês teriam que fazer é essa aqui, ó. 600 vezes 86 sobre 100. Aqui eu vou cancelar esses dois zeros com esses dois zeros. Eu vou multiplicar 86 vezes 6. Em alguns casos isso vai ajudar bastante, né? Principalmente na quantidade de volume que a gente tem de cálculo. Qualquer coisinha que eu puder fazer para poder fazer com que o exercício seja mais... que eu consigo fazer de forma mais rápida, é válida, né? Então esse é um macetinho. Então, por exemplo, de 5% para 100%, 95. 20% para 100%, 80. E de 6% para 100%, 94. Isso aqui é legal, por exemplo, quando já quer calcular o valor com desconto. Agora, se eu quisesse falar qual que seria o maior valor, o maior desconto, quais joalherias que fosse dar o maior desconto, né, em valor, aí sim eu teria que calcular dessa forma. No caso, dessa forma aqui, como eles pedem o valor que eu tenho a pagar, eu já ganho um tempo fazendo dessa forma, né? Então aqui, fazendo simplesmente por comparação, eu sei que é a joalheria 1, que é o menor valor, que é a alternativa A. Aí, questão 59, né? Um secretário mandou fotocopiar e encadernar 160 páginas de um documento, pelo menor custo possível. Em uma loja que presta esse tipo de serviço, cujos preços aparecem na tabela. Então, ele deu uma tabela de uma empresa, uma Xerox, né? E ele quer saber aí qual é o menor valor a satisfazer as exigências, né, do secretário. Então, para fazer as 160 cópias no menor valor possível. Então, primeiro a gente tem que avaliar opção por opção. Então, a opção 1 seria fazer uma folha simples a 15 centavos. Então, eu vou pegar 15 centavos vezes 160. Então, vai dar R$ 24. A outra seria 2 páginas por folha a 30 centavos. Ou então, ao invés de ser 160 páginas, eu vou fazer simplesmente 80. Então é 0,3 vezes 80, que também vai ser R$ 24. E eu tenho a terceira opção, que é 4 páginas por folha a 65 centavos, com reduzida frente e verso. Então eu vou ter 0,65 vezes 40, que é igual a R$ 26. E aí eu vou comparar, né? Até 60 folhas, eu vou ter a opção 2, 24 mais R$ 5. Ou seja, a opção 2, que é essa aqui, que é até 100 folhas, né? Que não supera, tanto essa opção como essa opção, ela não supera 100 folhas. Então, eu vou ter que utilizar a encadenação até 100 folhas, que é R$ 5. E a opção 2, 26 mais 6, que é igual a 31. E eu tenho a segunda opção de encadenação, que é até 200 páginas, que vai ser a minha primeira opção, que é R$ 24. Então, dessa forma, a opção 2, né, ela é o menor valor a ser pago, que é a alternativa C. Tá bom?
A tabela estabelece uma recomendação dada por especialistas do consumo de água diária adequados a cada estágio da vida de pessoas. Então, essa tabela ela fala assim, quanto de água cada faixa etária de idade e a quantidade de quilogramas por pessoa é o ideal para que elas tomem de água por dia. Então, até 28 anos, ela tem que tomar 0,04 litros por quilograma. De 29 a 55, 0,035. De 56 a 65, 0,03. E mais de 65, de 0,025. Em uma casa reside um jovem de 25 anos que tem massa de 80 quilogramas. O seu pai de 70 anos, ele tem massa de 60 quilogramas. E a mãe de 60 anos de idade tem massa de 40 quilos. Essa família deseja consumir diariamente exatamente a quantidade de água sugerida na tabela. Nessas condições, quantos litros de água deverão ser consumidos diariamente por essa família? Ou seja, qual é o total de água que todos os integrantes deverão tomar? O jovem de 25 anos e 80 quilogramas, segundo a tabela, ele tem que consumir 0,04 litros por quilograma. Então, vou simplesmente pegar 80 vezes 0,04 litros, que é igual a 3,2 litros por dia. Então, ele deve beber por dia 3,2 litros. Né? O pai de 70 anos e 60 quilogramas, segundo a tabela, né, que é mais de 60 anos de idade, ele deve beber 0,025 litros por quilograma. Então, vou multiplicar 70 vezes 0,025, que é igual a 1,5 litro de água. A mãe de 60 anos, a mesma ideia. Então, ele deve beber 0,03, 40 vezes 0,03 é igual a 1,2 litros. Eu só vou simplesmente somar essa quantidade de água, que é igual a 5,9 litros. Então, a alternativa correta é a C. Essas questões, como eu disse anteriormente, nem todas são as mais assim complicadas, mas tem gente que se perde, tem dificuldade de entender, por isso que eu coloquei nesse exercício, tá? Nessa linha de raciocínio. Galera, então essas são os exercícios, né? São 10 exercícios que a gente resolveu junto. No próximo vídeo a gente vai fazer os níveis moderados, né? Os mais tranquilos também, não tão complicados assim. E na outra aula, os mais fáceis, né? Os mais simplesinhos, assim, que só de ler o enunciado sem fazer algum cálculo a gente consegue fazer o exercício. Então, deixa eu só maximizar a tela aqui pra gente poder bater um papo legal. Então, esse vídeo aqui, né, é um oferecimento aí, uma homenagem para minha mãe. E para todos vocês que estiverem terminando seus estudos, estiverem com dificuldade, tá? Deixe nos comentários se tiver alguma dificuldade, algum assunto específico que eu quiser que eu traga como um vídeo de aula, como os vídeos anteriores, com a teoria bonitinha, fazendo exercícios isolados. Então, façam aí para mim, né? Comentem aqui no vídeo embaixo quais exercícios que vocês querem. Comentem, compartilhe com seus amigos que estão terminando seus estudos, que vão prestar essa prova do Enseja. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, isso incentiva bastante o meu trabalho, porque isso aqui parece que não, mas dá muito trabalho de preparar os slides, responder. E eu faço isso porque eu gosto mesmo, eu tenho um amor pela educação, eu acho que o Brasil ele só vai melhorar se tiver pessoas com mais dedicação à educação. E eu acho que eu tenho que fazer a minha parte também. Então eu faço isso não por reconhecimento monetário, nada do tipo, mas é bom que as pessoas vejam, né, esse trabalho, que eu possa ajudar mais pessoas de forma melhor, né, mais abrangente. Então compartilhem, comentem, curtam o canal, né, compartilhem com seus amigos que estão aí fazendo EJA, que estão pretendendo fazer o Enseja esse ano, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e fique com Deus.